Boa noite. Sheiliana se apresentando para conversa, diálogo e aprendizagem. Em primeiro lugar, sei que está passando pela cabeça de vocês. Por que aprender sobre esse assunto em um momento de evangelização? Em um momento onde nós deveríamos estar aprendendo conceitos do Cristo planetário. Quero falar para vocês que tudo está interligado. E vocês precisam compreender o porquê que nos primórdios do tempo as pessoas pensavam tão pequeno com relação ao Sol e tão grande com relação à Terra. Para que eu possa trazer para os dias de hoje o porquê que muitas pessoas ainda não compreendem coisas, fatos que acontecem com elas e também não compreendem o processo natural das coisas que acontecem ao seu redor. Naquele tempo, só se tinha às mãos aquilo que era observado, aquilo que era sentido através dos seus 5 sentidos. E eles acreditavam piamente que aquela conclusão que eles haviam tomado, que aquele conceito que eles haviam adquirido, eram verdadeiros. Por quê? Porque eram o que eles sentiam, o que eles podiam ver. E eu posso fazer um link junto com a materialidade. Naquela época, só se acreditava naquilo que se via. Só se acreditava naquilo que se sentia. E todo o resto era negligenciado. Então, imaginem que eles viam o sol nascer de um lado da Terra e se pôr do outro lado. E o que eles pensavam sobre isso? Pensavam, em primeiro lugar, com o seu egocentrismo, que a Terra era o principal dos astros, que a Terra estava no centro de todas as coisas e que todos os outros planetas circulavam em volta deles. Assim como eles se achavam as pessoas mais inteligentes da Terra e que todas as outras pessoas circulavam em volta deles. Quantas pessoas ainda hoje pensam dessa forma? Muitas pessoas. Quero avisar para vocês que vocês hoje vão sentir muita sede e também sono. Pois estamos fazendo uma limpeza energética em todos vocês. Estamos em tempos difíceis. Muita luta energética no planeta. E essa energia está alcançando vocês de uma forma muito poderosa. Esse cansaço que vocês têm sentido durante o dia, esse desânimo de fazer aquilo que tem que ser feito, faz parte de todo esse processo de limpeza. A médium também tem sentido muito. E o mês de abril realmente foi um mês de muita luta energética, principalmente dos emissários da luz. São energias que precisam ser depuradas. E para que elas sejam depuradas, elas precisam ser percebidas. A mesma coisa acontecia naquele tempo. Viviam em tamanha densidade que muitas vezes a luz sequer alcançava as vidas
para a evolução. E foi por isso que o nosso Pai, o nosso Criador, enviou para a Terra Galileu Galilei e muitos outros filósofos, Aristóteles, Euclides, Platão, para que houvesse um movimento. A filosofia, os filósofos são aqueles que pararam para pensar, pararam para observar melhor e para compreender com grande vontade e anseio tudo o que estava acontecendo ao redor deles. Vejam que hoje em dia a maior dificuldade que tem se apresentado é de você perceber o que está acontecendo dentro de você e ao seu redor. Naquela época, a observação foi dos astros e dessa relação entre Terra, Sol, astros. Hoje, a observação é entre você, você mesmo, os outros e aquilo que está acontecendo ao seu redor. Vejam que naquela época teve-se que fazer um caminho ao contrário, tirar as pessoas do egocentrismo. O que é o egocentrismo? É você se colocar no centro de tudo na sua vida e não observar nada que está do lado de fora. Tivemos de tirar desse egocentrismo para que eles começassem a perceber o que estava fora. Todo o universo, toda a alusão a esse relacionamento entre Terra, Sol e astros. Para quê? Para que houvesse o desenvolvimento de tudo que estava fora. Eles precisavam perceber, mas como pode a Terra ser redonda? Como pode nós não cairmos? Por que nós não caímos da Terra? Por que a Terra não pode ser plana? E começaram a se perguntar. E assim eles saíram de dentro para fora. Só que hoje o caminho tem que ser inverso. Porque conseguiram sair tanto para fora que agora não se veem mais como centro. Não conseguem compreender que mesmo você observando o que está acontecendo do lado de fora, ajudando, fazendo o que é possível, você precisa também ser egocêntrico. Se colocar em primeiro lugar. Vejam que interessante. Primeiro, tivemos de tirar o conceito de egocentrismo para que você pudesse expandir e compreender o seu universo. E agora, nós precisamos retomar o conceito do caminho de dentro, para que você compreenda o universo que existe em você. Através desse conhecimento do todo e de você mesmo, vai acontecer a evolução. A evolução de tudo que há. Por quê? Porque tudo está interligado. A Terra, hoje, já se sabe que não é o centro, mas que é tão importante quanto todos os outros astros. Já se sabe que é o Sol que é o centro, e o Sol representa quem? O todo que está em tudo. O Sol representa a vida, representa Deus na vida de cada um. E todos os outros astros representam cada um de todos nós, que giramos em torno do nosso Sol central, que é o nosso Pai, o Criador.
Mas cada um de nós, como um planeta, temos características diferentes, conhecimentos diferentes, tamanhos diferentes, e nenhum planeta é igual ao outro. Compreendem a representação do ser em todo o universo? Daí a necessidade de se trazer essa matéria no livro da Gênese, para que você compreendesse o quanto é importante que você saiba que você é um individual, que você precisa se conhecer, que você precisa se amar, que você precisa se cuidar como o planeta que você representa. A Terra é o terceiro planeta, de acordo com a escala que foi criada pelos humanos e pela observação através de toda a tecnologia que hoje ampara a observação dos astros. Mas estamos aqui para ensinar a vocês que vocês também são um mundo, são um planeta que precisa ser estudado, que precisa ser amado, que precisa ser ouvido, e que todo o universo está representado dentro de você. Você tem um universo interno que você precisa olhar para que você compreenda melhor tudo o que acontece na sua vida do lado externo. É um momento de olhar para dentro, de procurar se conhecer, de autocura, de autoconhecimento, de amor próprio, autovalorização. O caminho para fora foi feito com tanta extensão e tanta eficiência e eficácia que hoje as pessoas vivem a vida do outro e não a sua própria vida. O objetivo de distanciamento ultrapassou as barreiras e o limite. O distanciamento de si mesmo. E isso tem trazido muito aquela sensação de vazio, de tristeza, de solidão. E apesar dessa sensação ser totalmente ilusória, afeta cada um, pois vocês pensam que é verdade. Vocês acreditam que é verdade. E chegam até a tirar a própria vida, dando mais poder à dor e ao sofrimento do que a sua força de vencer a tudo isso. Chegam a acreditar de tal forma nessa ilusão criada por vocês que tiram a única oportunidade que vocês têm de maior evolução. E por quê? Porque vocês conseguiu fazer algo que seria impossível para qualquer outro ser. Se distanciar de si mesmo, do sentido da sua vida, do seu propósito, da sua missão, daquilo que você veio para ser. O único ser que caminha sobre a terra e que nega-se a si mesmo é o ser humano. Vejam, basta que vocês olhem para os lados e vejam o agir de todos os outros seres.
que apenas vivem, fazem o que tem que ser feito e são felizes com o que têm, com o que são, e apenas cumprem a missão que eles têm, a obrigação, o propósito, e aí segue em frente. Vocês não veem uma aranha negando a si mesma, nem querendo ser uma barata ou qualquer outro inseto. Vocês não olham para um passarinho e vê ele se negando a voar, a se alimentar, a se cuidar. Vocês não olham para uma árvore e veem ela se negando a crescer, a receber a luz e expandir a luz na Terra. Mas o ser humano, com a sua complexidade, consegue negar a si mesmo de evoluir. Consegue estacionar a sua vida, sem olhar para os lados, sem olhar para si mesmo. Estacionam naquela ilusão que foi criada pela sua própria mente, de que o sofrimento é maior do que a sua força. E o quanto que é difícil nós, como seres trabalhadores da luz, trazermos a luz para a pessoa que não a quer receber, por se achar trevas. A semente dessa falta de merecimento é a culpa. A culpa distancia a pessoa de si mesma, porque ela se acha culpada de tudo e não observa que tudo que aconteceu, aconteceu para que ela crescesse. Não consegue ver a realidade das coisas. Porque para se ver a realidade, você tem que analisar os dois pontos. Compreender que tudo no planeta é dualidade. Se existe o nascer do sol, existe o pôr do sol. Se existe o calor, existe o frio. Se existe o nascer, existe o morrer. Por que que a dualidade só existe para todas as outras coisas, menos para o seu problema, o problema que você está enfrentando, o desafio que você está enfrentando? Vejam, essa lição de hoje, ela nos ensina algo muito importante, que não podemos basear todas as nossas explicações e conhecimento em nossos sentidos. Saibam que nós, seres humanos, porque eu também me considero, sou um ser humano como vocês, apenas mais evoluído, mais velha, mais vivida. Todos nós, seres humanos, sentimos. E nossos sentidos não são 5, apenas 5. Para falar a verdade para todos vocês, nós temos 22 sentidos, inclusive a mediunidade. A mediunidade é um sentido que havia sido desligado e agora foi religado com muita força para que houvesse essas mudanças que estão acontecendo. Não só em cada ser que habita em Iríades, mas
também na própria Iríades. Temos 22 sentidos. Qual é a diferença entre eu, Sheiliana, e vocês? É que todos os meus alelos estão unidos, estão atuantes e fortes, pois gradativamente os elos vão se reencontrando, pois tem a ver com a evolução biológica. Essa evolução está acontecendo com vocês. E estão sendo religados aqueles alelos que eram necessários, que se fazem necessários agora, para a sua evolução. E também estão sendo religados em Iríades, para que haja também a evolução e a regeneração dela. Então, compreendam a tamanha força energética que tem caído sobre a Terra. Vocês a conhecem como Terra, mas seu nome original é Iríades. Perante o céu, este planeta não se chama Terra, se chama Iríades. Por quê? Que estamos batendo tanto nessa tecla de que você precisa se reencontrar, confiar em ti, crescer. Porque nada acontece no macro sem acontecer no micro. E o micro é você. Como um planeta que também você é. A soma fantástica de um ser espiritual eterno com o físico. Vocês acham que vocês só têm 2 corpos, 3, 4? Vocês têm 144 corpos. O que acham disso? Quantas vezes vocês viram essa palavra, esse número na Bíblia? Muitas vezes. Quando vocês juntam as suas mãos nessa posição cachorro, vocês estão juntando 144 eixos energéticos capazes de ancorar imediatamente em você as energias de restauração, de regeneração, de vida, de equilíbrio. Porque a força está em todas as suas extremidades. O seu corpo é completo e preparado para que você vença a todas as dificuldades e desafios. O que você precisa? Se encontrar com si mesmo para resolver. Não deixem que as dificuldades ou os desafios ganhem a força que não têm. Jamais o todo que está em tudo deixaria vocês desamparados diante dos desafios e dificuldades. Façam mais essa posição todos os dias, umas 4 vezes por dia, de equilíbrio, principalmente naqueles momentos que vocês se sentirem tristes, vazios, que vocês estiverem dando a sua força e o seu poder para esses problemas. Porque é isso que acontece quando vocês dão a sua força e o seu poder. Como vocês acham que os desafios se tornam poderosos, se tornam fortes, te colocam para baixo?
te entristecem e fazem de você gato e sapato? Porque você está dando a sua força para aquilo. É você que coloca a sua força naquilo que não precisaria da sua força. Vocês têm que aprender a colocar a sua força e o seu poder na resolução, na vitória, na solução, na pessoa e no ser maravilhoso que vocês são. Eu, como irmã mais velha, não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês, mas estou aqui para dizer a vocês que jamais vocês estão desamparados. Que todo o poder, toda a força, tudo que você precisa já está dentro de você. Mas você precisa confiar, buscar esse conhecimento, para que você possa relembrar do poder que você é, da máquina maravilhosa que você representa. Você é uma unidade. Você é uma máquina biológica perfeita. E que, junto com o seu poder espiritual, não existe nada nesse planeta, em Iríades, que você não possa resolver. Acredite em você. Acredite no planeta maravilhoso, no universo que habita dentro de você. Não coloque em risco todos os seres que coabitam contigo. A vida emana de cada partícula que te compõe, de cada célula, de cada órgão. Você é uma máquina esplêndida, perfeita e apta para estar nesse planeta. Graças ao esforço do Pai, do todo que está em tudo. E a Iríades, a Terra, que vive em você. Por que lutamos tanto contra tudo isso que está sendo feito contra o planeta? Porque se Iríades morrer, todos morrem. Toda a vida. Porque tudo está entrelaçado. No momento que você se nega, no momento que você não se prioriza, no momento que você se machuca, no momento que você se envenena, você está fazendo a mesma coisa com todo o planeta, com todos os seres que acreditam e que estão aqui no planeta. Não são só as pessoas que estão morrendo de doenças. Iríades também está morrendo. Todos os seres estão morrendo. E é por isso que você precisa tomar o leme da sua vida. Parar de acreditar nessa mídia podre. Procurar colocar para dentro de você só o que é bom, só o que é leve, só o que é suave, só o que vai te ajudar a crescer e a compreender todo esse universo que está dentro de você. Você é muito mais do que você imagina ser. E muito maior do que você imagina. No momento que você não se acha merecedor de receber os presentes que vêm do universo, você está negando a todos os seres que batalham o tempo todo
para que você esteja aqui no planeta. Todos nós, seja emissário, seja mestre, seja anjo, seja arcanjo, seja espírito, seja alma, todos que estão empenhados nessa grande vitória da luz, estão juntos e dependem de você. Todos nós dependemos uns dos outros. Não é só eu que tenho que cumprir minha missão. Não é só você que tem que cumprir a sua missão. Todos precisamos cumprir a nossa missão. Porque nós somos um. E isso é real. Não é fantasia. Não é ilusão. É a verdade que precisa ser compreendida. Somos um com todo o universo. E o universo é um com todos os multiversos. Não precisa você saber de tudo para dar o seu melhor. Precisa que você dê o seu melhor com o que você tem. E só isso. Para vencer, para alcançar a vitória de todos. Porque a vitória, a sua vitória, é a nossa vitória. A sua vitória é a vitória de Iríades. A sua vitória é a vitória do universo. A sua vitória é a vitória dos multiversos. A sua vitória é a vitória do Pai, que habita em você e que quer que você evolua, que você cresça, que você aprenda, para que você retorne ao todo que está em tudo, com todo o aprendizado e felicidade que Ele confiou a você. Não foi muito, pode acreditar. Agora parece difícil, parece muito, mas não é. Quando você retornar, você vai saber que foi bem pouquinha a sua parte, bem pequena, mas que junto com toda a experiência de todos os outros seres, se torna grande, vai se tornar grande. E vai ser a felicidade para você. Uma felicidade eterna, que jamais vai se acabar. Porque não existe nada no universo e nos multiversos mais importante do que a felicidade. A sua felicidade e a felicidade do Pai, do todo que está em tudo. E a sua felicidade é a felicidade dele. Você não veio aqui para sofrer. Você veio aqui para aprender. Fale para si mesmo isso quando estiver diante dos desafios. Eu vim para aprender. Eu vim para aprender. E vocês vão ver o quanto que vai se tornar mais leve. Eu vim para aprender. Comande a sua vida. Se organize,
faça o que tem que ser feito. Peça ajuda quando for preciso. Não é à toa que tem os terapeutas, as pessoas que estão aqui para à disposição para que vocês possam procurar a médium, e todos os outros que vêm através da internet para vocês. Não fiquem sozinhos. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. E estaremos prontos para enviar a pessoa certa para vocês. Porque você pode acreditar que sempre vai ter uma mão física para ser estendida a você. Seja feliz. 3 lições importantes na aula de hoje. Nada é como se imagina que é. A primeira. A segunda. O universo está dentro de você. Cuide dele. E a terceira. Peça ajuda. Não fuja da ajuda. Se você pedir, ela virá. E poderíamos colocar uma quarta. Acredite em você. Você veio para aprender. Perdoe-se. Você viu? Naquela época, erraram, falando que a Terra era plana, que a Terra, que o Sol girava em volta da Terra, e os planetas também. Mas se não fosse o erro deles, nós não teríamos chegado ao conceito de hoje. Os filósofos não teriam o que questionar para que criassem controvérsias e fizessem as pessoas estudarem mais as leis divinas e as leis da natureza. Foi no erro que se chegou ao acerto. O que você errou na sua vida formou você. É assim que as coisas funcionam. Então, não precisa se perseguir, se castigar, se odiar por causa dos seus erros. Apenas aprenda com eles, pois essa é a função deles. E siga em frente. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e siga em frente. Eu gosto desse ditado. Tenho aprendido muito em convivência com todos. E eu posso falar para vocês. Se hoje eu sou um ser muito melhor, vocês também são. Da mesma forma que eu aprendo com vocês, eu posso ensinar para vocês e vocês podem aprender comigo. E isso é uma grande bênção. E o principal, em cada médium, eu posso falar na linguagem mais simples ou até mais elaborada, mas posso falar para todos. Sou muito grata por essa oportunidade.
Vivam na luz. Sejam luz. Deixem ela brilhar em vocês. Pois vocês são a luz.